Olá, Bons Negócios no ar. Bons Negócios é um programa do Sebrae Sergipe. E o nosso primeiro assunto de hoje é sobre o acordo de cooperação técnica entre o Sebrae e a Media Soluções de Conflitos. E a nossa convidada é a mediadora e árbitra, a doutora Elisa Marques. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Amália. Bom, conta pra gente qual é a ideia desse acordo de cooperação técnica. Então, esse acordo surge com a ideia de trazer para o Sebrae, na verdade para as empresas que estão aqui no Sebrae, a oportunidade de estarem buscando novos mecanismos de solução de conflitos. Quando a gente pensa em solucionar conflitos, a gente geralmente pensa no judiciário. E a gente sabe que o judiciário está muito abarrotado de processos, muitas vezes tem um custo alto, dependendo da empresa, e também tem um custo pessoal de estar no judiciário. Muita gente se sente constrangida de estar no judiciário. Que empresa gosta de ter seu nome no rol do judiciário? Nenhuma empresa gosta disso. E aí, pensando nisso, a Media, juntamente com o Sebrae, firmaram, construíram, e essa foi uma construção de algum tempo, um acordo de cooperação técnica que visa justamente ofertar esse serviço, primeiro conscientizando e orientando as empresas a como buscar esse tipo de serviço de mediação e arbitragem, para depois, em seguida, oferecer, modulando para a empresa qual é a melhor solução para ela. Então, é um acordo pensado para favorecer a empresa, para ofertar esse serviço à empresa, primeiro através de conhecimento e depois trazendo o próprio serviço em si, como uma forma de fomentar uma nova solução de conflitos para as questões empresariais. Quando a gente fala em soluções de conflitos empresariais, a que exatamente você se refere? Então, a gente tem no judiciário, para o senso comum da comunidade, a porta de solução de conflitos. Então, se alguém tem algum problema, ou a empresa com o fornecedor, ou um consumidor com aquela empresa, eles vão buscar o judiciário. E a gente sabe, e não hoje em dia a gente diz que é uma tendência mais forte, mas a mediação e a arbitragem, elas remontam a alguns anos atrás, que existem outros caminhos para solucionar conflitos. Caminhos mais eficazes, caminhos mais rápidos e caminhos menos custosos. Não só o custo financeiro, mas também o custo pessoal, o custo emocional de um conflito. Qual é o percentual de soluções numa situação como essa? Olha, a mediação e a arbitragem elas têm apresentado percentuais altíssimos de solução. A gente tem percentuais de 85%, 90% de solução de conflito quando se submete a esses mecanismos. Então, a gente tem uma grande eficiência, não só no resultado do acordo, que além do resultado do acordo ser eficiente, mas também a execução desse acordo, ela também ser eficiente, que é um outro problema, Às vezes a gente tem uma execução, tem um processo, ganha, mas não leva, Quem nunca ouviu falar disso, A gente ganha, mas acaba não levando, porque não consegue encontrar a outra empresa para executar, não consegue encontrar um mecanismo para receber esse dinheiro. E os acordos em mediação, além de serem muitos, nesse percentual que eu lhe passei, eles têm uma eficiência de cumprimento na casa dos 90%. Uma coisa interessante, como você falou, o primeiro ponto é buscar uma solução desse conflito. Quando se passa para a execução, que mecanismos são utilizados para garantir, tanto para quem vai receber, como para quem vai pagar? Então, depende de como você está buscando, Se a gente for falar em mediação e arbitragem, os acordos objeto de mediação, dentro desse procedimento, digamos, tem uma questão... Eu sou uma empresa e tenho uma questão com um fornecedor de uma prestação de serviço. Contratei para instalar os ar-condicionados da minha empresa e ele não foi, ou instalou de maneira equivocada, enfim. Eu posso buscar o judiciário, não é esse mecanismo que a gente está querendo fomentar, e eu posso buscar mediação ou arbitragem. Qual a diferença? A mediação você vai estar junto com a outra parte, junto a um mediador, que é um terceiro imparcial, que não tem poder de julgar. Ele não vai dizer quem está certo, quem está errado, quem fez o correto, quem não fez, a quem cabe o direito, a quem não cabe. Ele vai auxiliar essas pessoas a juntas chegarem numa solução que seja vantajosa para ambas. Então, nesse processo, a solução que a empresa acorda com o fornecedor, ela certamente vai ser cumprida, é quase 100% de cumprimento. Por quê? Porque foram as duas partes que construíram aquilo. Então, é diferente de quando vem uma sentença do juiz dizendo, você tem que fazer isso. Quando você constrói essa solução junto com o outro, você tem um índice de cumprimento infinitamente maior, porque você é parte da construção daquilo. Então, na mediação, a gente nem pensa assim, quais são os mecanismos de execução, porque normalmente os acordos se cumprem por eles mesmos.
E qual é o maior desafio nessa busca pela conciliação? A gente entende hoje que o maior desafio é o conhecimento. É você saber que existem essas possibilidades. Porque se você chegar para qualquer empresário e disser, olha, você tem a possibilidade de não ir para o judiciário e se sentar com a outra parte e juntos tentarem resolver aquele conflito, dentro de um princípio que a gente chama que é da confidencialidade. Então, tudo que acontece ali naquela mesa fica entre as partes. Você não vai estar numa busca do Tribunal de Justiça e seu nome vai aparecer lá. Quantas pessoas hoje em dia, né? Quem está aí do outro lado vai contratar uma empresa ou vai fazer uma prestação de serviço ou vai comprar um produto. Quem é que não vai lá no site do tribunal ou no site do Google e bota o nome da empresa? Todo mundo faz isso, né? Para saber se a empresa tem muito processo, se a empresa tem execução, se a empresa tem alguma coisa. E na mediação a gente tem essa confidencialidade, porque muitas vezes a pessoa vai lá, a empresa nem está errada. Às vezes até ganhou o processo, a outra parte que estava errada, mas ninguém vai estar olhando, detalhando. A pessoa vai lá, tem 100 processos, meu Deus do céu, deve ser alguma coisa errada. Na verdade, às vezes a empresa está sendo até vítima de alguma litigância de má-fé, enfim. E na mediação a gente tem esse cuidado, né? Na verdade é um princípio. A própria legislação protege, vamos dizer assim, proíbe que a pessoa fale sobre essa solução ou essa questão fora daquela mesa da mediação. Então a gente tem essa vantagem. E essas vantagens é que, infelizmente, muita gente não tem acesso a esse conhecimento. E a ideia do acordo de cooperação técnica é justamente trazer para as empresas essa orientação. E como buscar esse serviço aqui no Sebrae? A ideia que está, né, a ideia que a gente está construindo junto com o acordo são plantões, né? Vai ter duas pessoas da Media aqui no Sebrae em dias e horários pré-organizados junto ao Sebrae, né, de acordo com o fluxo de empresas e de acordo com o que o Sebrae entende de expertise nisso. E essas pessoas vão estar habilitadas para orientar. A pessoa vai trazer quais são as questões e nós, na Media, vamos estar aptos para poder dizer como a pessoa procura, o que a pessoa faz, que tipo de orientação ela precisa, para onde ela vai, né? E também esclarecer sobre os métodos, esclarecer sobre as funções que cada um desses procedimentos tem. Isso é independente do tamanho da empresa e do valor da causa? Exatamente, é independente. A gente pode tratar por mediação, por arbitragem, qualquer tipo de conflito entre quaisquer pessoas. Bom, você falou mediação e arbitragem, então como a gente pode diferenciar os dois? Isso, a mediação já falei bastante, eu adoro mediação, é o meu lugar mais confortável, eu sou mais mediadora do que árbitra, mas a arbitragem também é um procedimento um pouco diferente da mediação, porque na arbitragem a gente vai ter um árbitro que funciona como se fosse um juiz. Ele vai dizer quem está certo e quem está errado, mas num procedimento que dura no máximo 6 meses. E que dá uma sentença que ela não tem recurso. Então, assim, a estabilidade e a rapidez da arbitragem são algumas das vantagens desse procedimento. E também a confidencialidade. Porque no mesmo jeito que na mediação, na arbitragem, as empresas também estão sob o manto da confidencialidade. Não há exposição do nome, nem do tipo de conflito, nem nada disso. Agora, falando sobre a Media Soluções de Conflitos, muito antes de ser uma tendência no mundo dos negócios, a Media já pensava nisso, já investia nisso. Isso. A Media é uma empresa que é fundada em 2016, mas ela já vem sendo, vamos dizer assim, gestada há algum tempo antes, né? Na pessoa da Ana Sarmento, que é a nossa coordenadora atual. E desde 2016 a Media vem construindo esse caminho dentro do Estado de Sergipe. Né? É a primeira Câmara de Mediação e Arbitragem do Estado de Sergipe a ter convênio com o Tribunal de Justiça. Né? Uma das primeiras câmaras a serem fundadas aqui dentro do Estado de Sergipe. Então a gente sempre está nesse momento e nesse movimento de estar trazendo, esclarecendo, informando, palestrando. A gente diz que a gente fala de mediação e de arbitragem até na fila do pão, porque a ideia é que as pessoas saibam que esses mecanismos existem, as vantagens que eles têm e que isso chegue ao maior número de pessoas possível. Bom, e quem quiser conhecer a Media nas redes sociais, como encontrar? A Media está nas redes sociais, no @Media Câmara Mediação, tudo sem cedilha e sem tio. E também estamos ali no bairro Suíça, na Travessa Genésia Fontes, pertinho do posto Aperipê. Quem quiser ir lá, conhecer, conversar com a gente, fala com a gente, que a gente está à disposição sempre. Sempre tem gente lá para atender. Doutora Elisa, muito obrigada por esse bate-papo. Sucesso! Obrigada, gente. Chegou o momento de viver a magia do Natal Iluminado 2022.
Serão 49 dias com uma programação que é pura emoção. De 19 de novembro a 6 de janeiro, nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos. Natal Iluminado 2022. Patrocínio Energisa e Loterias Caixa. Realização Sistema Fecomércio e Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Conheça o Sebrae. O Brasil é um país gigante. Tão grande que poucas instituições conseguem estar presentes em todo o território nacional. Uma delas é o Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, da indústria, do comércio, dos serviços e da agropecuária. São mais de 1.800 pontos de atendimento nas 5 regiões do Brasil. O que o Sebrae faz? Defende os interesses dos pequenos negócios, ou seja, das micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais, os MEIs. O Sebrae ensina a enfrentar a burocracia e a papelada que sempre infernizaram a vida de todos. E ajuda a criar leis para simplificar a contabilidade e reduzir impostos sobre os pequenos, como o Simples Nacional. Dá cursos de capacitação, treinamentos, workshops, seminários e cursos online sobre as mais diferentes áreas de atuação. Apoia startups e novas empresas com orientação técnica e consultoria personalizada. E facilita o acesso a crédito. Juntando tudo, são mais de 10 milhões de atendimentos por ano. O objetivo de todo esse trabalho é melhorar a produtividade e a competitividade dos pequenos negócios, para que eles possam crescer e conquistar novos mercados. É pensando nisso que o Sebrae promove o acesso à tecnologia e à inovação. E valoriza o trabalho, a livre iniciativa e o espírito empreendedor que o Brasil precisa para crescer. De onde vêm os recursos do Sebrae? De uma contribuição paga pelas grandes e médias empresas. Essa contribuição dos grandes apoia o crescimento dos pequenos por todo o país. E os mais de 15 milhões de pequenos negócios do Brasil provam que esse investimento vale a pena. 27% da riqueza nacional e a maioria dos empregos com carteira assinada vem dos pequenos negócios. É o Sebrae alimentando a locomotiva da retomada do crescimento. Sebrae. A grandeza do Brasil está na força do empreendedor brasileiro. Tá precisando de acesso ao crédito para o seu negócio, mas não sabe por onde começar? O Sebrae ajuda você. Ligue 0800 570 0800 e agende um atendimento online gratuito com instituições financeiras parceiras. Quer saber tudo sobre linhas de créditos disponíveis para a sua empresa? Tire suas dúvidas de onde você estiver e conte com o Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Pix, nota fiscal, imposto de renda. Tem novidade para o microempreendedor individual. Confira. A declaração do MEI, né, que a gente chama de declaração do CIMEI, é uma declaração que é feita anualmente, onde a gente precisa informar toda a receita que houve durante o ano. Então é importante começar a ter cuidado agora no início de 2023 para que já veja quanto houve de faturamento de cada mês. Então existe um documento onde é entregue ao microempreendedor individual, que é justamente um formulário que se coloca suas receitas, suas despesas, e isso serve como base para que seja realmente feita essa declaração. E aí tem que ter um cuidado muito grande com ela, porque é através dela que vê a possibilidade de continuar ou não no Simples Nacional e automaticamente no MEI no ano seguinte, porque você tem justamente aquele limite de 81 mil para todos os MEIs, né, com exceção o MEI caminhoneiro, que é a novidade de 2022, então continuar valendo 2023, que é 251 mil, né, e 600, né? Então somente o MEI caminhoneiro que tem um limite um pouco maior. Com relação aos outros, tem um limite de 81. Se feito essa declaração e comprovado que houve um aumento desse valor, existe a exclusão do Simples Nacional e, na verdade, a exclusão do MEI, que passa a ser Simples Nacional. E com esse valor desse estouro, vamos dizer assim, como a gente começa a falar, você tem até a possibilidade de 20%. Passou de 81 mil, existe a exclusão do MEI. E aí essa exclusão ocorre em dois momentos. Uma vai justamente quando você estoura esse valor, você sai e tem que pagar uma multa, vamos dizer assim, de forma didática, retroativa a 1º de janeiro. Já se você estourar
até o limite de 20%, você continua no MEI e no ano seguinte que você sai do MEI. Então tem que ter muito cuidado com essa declaração, mas também não é só colocar o valor lá, porque existe todo um cruzamento de informações que a Receita Federal, junto com estados, é feito através dos seus sistemas, que nós chamamos de Sistema Público de Estruturação Digital, popularmente conhecido como SPED, que é nada mais do que todas as informações financeiras sendo enviadas para o fisco. Então, informações da conta bancária, informações da venda de cartão de crédito, informações de toda a transação, inclusive informações do Pix também, que passa a ser também informado nessa transação. Com relação ao Pix, né, saiu agora recentemente um convênio do ICMS, onde esse convênio faz com que as instituições financeiras enviem toda a movimentação do Pix para os estados, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. E é bem interessante que tem que ter cuidado, porque se eu faço a declaração lá do MEI, dizendo que eu faturei 50 mil, por exemplo, mas minha transação no Pix foi 60 mil, isso prova de que eu estou fazendo, dando informação equivocada para o fisco. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então quando se fala, o pessoal está falando, o Pix vai ser taxado, na verdade o que acontece é que as informações das transações com o Pix vai ser enviada para o fisco, e o fisco vai ter justamente essa informação, e ele pode ter várias situações. Um exemplo, o seu faturamento estourou, eu posso te excluir do Simples. Você recebeu um Pix de pessoa jurídica. Se você recebeu um Pix de pessoa jurídica, você é obrigado a emitir nota fiscal. Então, o MEI emitiu nota fiscal para essa pessoa jurídica que fez esse pagamento. Então, olha quantas possibilidades o Pix vai fazer com que a empresa, né, o MEI, comece a ter uma certa fiscalização maior. Então, o cuidado que você tem que ter é justamente esse, porque é faturamento. E é bem interessante trazer a premissa de que o Pix não é uma transferência. O Pix é uma modalidade de pagamento, como nós temos lá o cartão de crédito, como nós temos o cartão de débito. Então é uma forma de pagamento. E aí bem interessante também o Pix, que não é tão conhecido, que existe uma possibilidade, porque vamos falar das vantagens também do Pix, né? E tem a possibilidade do Pix Troco e Pix Saque. E poucas pessoas sabem que tem isso. Como é que funciona o Pix Saque? Eu quero fazer um saque, eu, pessoa física, eu posso chegar no seu estabelecimento e fazer um saque da minha conta, que não é o seu faturamento. É como se fosse um correspondente bancário. Basta você, como microempresa individual, você como empresa, fazer um cadastro junto à instituição, justamente do Pix, para que possa utilizar. Ou seja, utilizar essa modalidade como uma forma de atrair os clientes. Então, dá justamente para você usar isso. E nós temos o Pix Troco, que o nome já está dizendo. O que é o Pix Troco? É aquele Pix onde eu faço uma compra e eu recebo uma parte de volta. Ou seja, eu fiz uma compra de R$50, mas eu fiz um Pix de 50 e R$20 de troco. Esses 20, como é um troco, não conta como faturamento da empresa, porque é somente um troco. Então, mas para isso, eu preciso ter essa modalidade cadastrada na minha empresa, porque senão, o que é que vai acontecer? Vai ser considerado faturamento por ter feito um Pix normal. Em relação à nota fiscal eletrônica, eu preciso trazer logo uma premissa aqui. Nós temos dois tipos de nota fiscal. Nós temos a nota fiscal de comércio, que o nome já está dizendo que é para aquelas atividades comerciais industriais, que é aqueles que são contribuintes de ICMS, que é aquela que é emitida no Estado. Essa nota fiscal continua como já existe aqui no Estado de Sergipe, lá de forma avulsa no próprio sistema. Quando você tira a inscrição estadual, você recebe essa senha. A novidade é a nota fiscal de serviço eletrônica. A nota fiscal de serviço é aquela que é emitida pelo município. Então, um exemplo, se eu estou aqui em Aracaju, a nota fiscal eu tenho que me cadastrar no sistema web ISS, que é o sistema da Prefeitura de Aracaju, e emitir minha nota. Se eu sou de Socorro, eu tenho que usar o sistema lá de Socorro. Agora não. Agora, para o MEI, principalmente somente para o MEI por enquanto, passa a ser um único sistema a nível nacional. Então, esse sistema foi lançado agora em dezembro, dia 1º de dezembro, e será disponibilizado por MEI a partir de 1º de janeiro de 2023. Mas a obrigatoriedade de usar esse sistema é a partir de 3 de abril. É uma premissa bem interessante, porque você agora não vai precisar estar utilizando vários sistemas, vamos dizer assim, dependendo, né, o MEI como um todo. E a outra situação
que é interessante trazer com relação a essa nota fiscal é que todo esse passo a passo está sendo feito de forma bem simples. Você não vai precisar preencher tantos campos, né? O campo principal que você vai colocar o CPF ou o CNPJ de quem está comprando e o valor. Pronto. Então foi feito o sistema muito simples mesmo para utilizar. E aquela obrigatoriedade que muita gente começa a perguntar, então quer dizer que eu passo a ser obrigado a emitir nota fiscal? Não. Aquela premissa na legislação continua. MEI só tem obrigatoriedade de emitir nota fiscal para pessoa jurídica. Se for pessoa física, ele não tem obrigatoriedade. Mas cuidado, porque se a pessoa física pedir, é direito do consumidor. Você precisa dar a nota fiscal. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido. Então não é que agora passa a ser obrigado todos os meses, né? Todos os meses sempre ter essa legislação. O que mudou é que é um sistema só. E aí esse sistema vai ser padronizado, né, já é padronizado a nível nacional. Então essa é uma grande novidade aí para 2023. Chegou o momento de viver a magia do Natal Iluminado 2022. Serão 49 dias com uma programação que é pura emoção. De 19 de novembro a 6 de janeiro, nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos. Natal Iluminado 2022. Patrocínio Energisa e Loterias Caixa. Realização Sistema Fecomércio e Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Hoje o dia promete. O Brasil acorda cedo, toma um café e sai para empreender. Na mesma batalha do dia anterior, o Brasil inova, transforma, pinta, enfeita, negocia, cria, recria. E há 50 anos conta com a força do Sebrae todos os dias. O Brasil dos empreendedores de sucesso, das micro e pequenas empresas. Eu sou o Brasil que movimenta a economia. Seja bem-vindo ao Crédito Orientado e Assistido. Um serviço que está ajudando empreendedores de todo o Brasil a obter crédito de forma consciente e administrar o recurso com o máximo de eficiência. Já são milhares de empresas beneficiadas em todo o país. Aqui, a sua jornada de busca por crédito conta com soluções exclusivas. São ferramentas digitais, conteúdo, cursos, soluções de parceiros e a consultoria online de especialistas. Tudo digital e gratuito. Quer ver só? Precisa de crédito? Aqui você encontra simuladores de empréstimo e de capacidade de pagamento, que ajudam na tomada de uma decisão consciente. Assim, dá para contar apenas com a quantidade de recurso necessária que a empresa consegue pagar. Já conseguiu o recurso? Agora é manter o foco e não descuidar da saúde financeira do negócio. A dica é utilizar as ferramentas e conteúdos disponíveis, começando pelo diagnóstico da empresa. Eles vão dar aquela força na hora de fazer a gestão do crédito recebido. Isso reduz, inclusive, o risco de cair no vermelho. Se desorganizou? Calma. Com o crédito orientado e assistido, você acessa soluções e conteúdos sobre gestão de fluxo de caixa e renegociação de dívidas, que vão deixar o seu negócio de novo em forma. Vamos juntos nessa jornada. Crédito orientado e assistido. É decisão consciente. Para quem empreende, para quem entende, é para você. Criar o futuro é fazer história. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A revista é somente o registro da história dessas dezenas de mulheres que passaram por transformações proporcionadas pelo projeto. Cursos, palestras, oficinas e consultorias trabalharam as competências de gestão, que tem a ver com planejamento, finanças, marketing, vendas e estoque. Mas foram trabalhadas também competências emocionais, que tem a ver com o desenvolvimento de si e em conjunto com outras mulheres. Hoje nós estamos aqui celebrando os 3 anos de projeto do Delas aqui no estado de Sergipe, que desde 2020 a gente vem atendendo mulheres de maneira contínua, de maneira espontânea também. E hoje é uma noite celebrativa,
com alguns cases que nós tivemos ao longo do Delas 20, 21 e 22, bem como mulheres sergipanas que representam a liderança feminina, o empreendedorismo social, o empreendedorismo que transforma. Os resultados do projeto em números mostram o fortalecimento dos negócios, a melhoria no faturamento, inovações em produtos, serviços e processos. No geral, um percentual de aprovação de mais de 80%. Eu estou muito emocionada porque até chegar aqui são muitas as dificuldades, muitos desafios, internos e externos também, mas me sinto vitoriosa só de estar fazendo parte desse time seleto de mulheres maravilhosas e competentes que fazem parte do Delas. O Sebrae, com esse projeto, é uma bênção. Nós temos, inclusive, apesar de ser uma menina, a Mariana, ela é uma mãezona, com todo cuidado e carinho. Então, venho ensinar, a gente aprendeu demais, tanto no lado financeiro, no lado da organização, o dia a dia. E nós o grupo do Delas de 2020, começamos na pandemia, foi tudo não foi presencial, mas foram palestras maravilhosas. Foi fundamental assim na minha carreira como empreendedora, a sergipana também, porque eu acabei conhecendo muitas empreendedoras daqui, a gente fez muitas parcerias, eu fiz projetos junto com as meninas. Além de tudo, todos os consultores do Sebrae maravilhosos, a gente teve várias aulas interessantes, várias dinâmicas, consultoria depois, durante o curso. Eu achei maravilhoso, eu indico o Delas para todas as mulheres. O Delas, na minha vida, foi um divisor de águas, porque durante a pandemia eu fiquei muito apreensiva com relação à minha carreira. E nesse período foi feita a transição. Depois que eu entrei no Delas, eu fiquei mais confiante, eu entendi todo o processo de uma gestão dentro de uma empresa e foi muito gratificante participar desse programa. Hoje eu tenho uma visão totalmente estratégica do meu empreendimento e o Delas foi muito importante nessa construção. A revista conta um pouco da história pessoal e dos desafios enfrentados por essas mulheres na condução dos seus negócios. Também traz relatos inspiradores de mulheres que são referência em vários segmentos, inclusive no empreendedorismo social. Ser espelho, para que outras pessoas também venham conosco, façam o mesmo, porque eu sempre digo que fazer o bem é muito bom. E empreender para o bem do outro, eu acho que isso aí é muito importante. Delas significa desenvolvendo empreendedoras, líderes apaixonadas pelo sucesso. É um projeto que continuará sendo realizado pelo Sebrae, sempre com a perspectiva de aumentar o êxito e a longevidade dos negócios liderados por mulheres, mas sempre valorizando os diferenciais que só elas têm. Veio o empreendedorismo feminino como um empreendedorismo de muitas oportunidades. Então, o olhar feminino, com certeza, tem uma visão que acrescenta possibilidades novas, novas demandas de consumo, uma visão de mundo diferenciada. E com certeza a mulher, por ser mais detalhista, por ser mais atenta e até, de certa forma, ter um hábito de consumo maior, estatisticamente isso já é comprovado, na medida em que ela tem a renda, ela gera mais emprego também do que o homem quando se ocupa. Ponto final no Bons Negócios de hoje. Lembrando que o Sebrae Sergipe está na Rádio Transamérica todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, com o programa Se Liga Empreendedor com Júnior Versiani. Nós temos um novo encontro marcado na próxima semana com muito mais informações para você do universo do empreendedorismo. Até lá!